Vamos fazer a nossa prece. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir a Deus que nos proteja nesse estudo, que nos ajude a compreender os ensinamentos desta noite, que nos ajude a esclarecer as nossas dúvidas, para que cada vez mais nós possamos dar a nossa contribuição para o serviço de atendimento que é feito nesta casa, com um pouco mais de conhecimento, para sermos melhores ferramentas, melhores instrumentos. Pedimos a Jesus a sua bênção, a sua proteção, o seu amparo, sua direção amorosa. E pedimos aos mentores da casa que protejam este trabalho em nome de Deus, para que todos que aqui estiverem possam ser recolhidos, amparados e orientados, e que nosso estudo possa frutificar para todos nós. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Assim seja. Bom, hoje o nosso estudo, eu devo dizer para vocês que é muito científico, é complexo e é amplo. Nós vamos falar de doença, doente e enfermidade. E na parte física, espiritual e psicológica. Então, o estudo desta noite é um estudo assim muito importante, porque vamos pensar o seguinte: todas as pessoas que procuram a casa, encarnados, e incluindo nisso nós mesmos, todos que procuram a casa são pessoas que estão passando por uma doença. Essa doença pode não ser física, mas um desequilíbrio, uma desarmonia espiritual também é uma doença. Todos os atendimentos que são feitos aqui são feitos para pessoas que apresentam algum distúrbio, ou físico, ou emocional, psicológico, né? Ou essa pessoa traz com ela, para receber esse atendimento, porque também é alguém que está doente, um irmãozinho nosso que não está no seu estado melhor, também está desequilibrado. Então, ele também se encontra doente. Então, todos os atendimentos dessa casa são feitos para pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas, pessoas que estão passando por um momento de enfermidade. Está certo, gente? Vocês concordam com isso? Então, para nós entendermos esse processo de doença, de doente e de enfermidade, é muito importante que a gente entenda a origem da doença. E para a gente entender a origem da doença, então assim, em primeiro lugar eu quero dizer a vocês que eu vou pegar textos hoje de alguns livros que são Entre a Terra e o Céu, o Evangelho segundo o Espiritismo, Mecanismos da Mediunidade, e tem um que eu não trouxe, né, mas eu li também, que é Evolução em Dois Mundos, que também é do André Luiz. E todos eles são livros que falam sobre o processo da doença e também da cura. E André Luiz recomenda que toda pessoa que trabalha no atendimento dos doentes precisa, pelo menos, conhecer um pouquinho o funcionamento do corpo humano. Por que ele quer que a gente conheça o comportamento do corpo humano? Porque quando alguém te procura e está com um problema, você precisa ter uma ideia de como você pode ajudar a resolver aquele problema. Para nós começarmos a falar das doenças, então, a primeira coisa que nós vamos estudar aqui é um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse trechinho está no capítulo 28, é aquele último capítulo das preces, lembra que nós já falamos das preces do Evangelho? Então, nesse capítulo, tem aqui um item, que é o item 5, que são as preces pelos doentes e pelos obsediados. Neste caso, então, ele começa a explicar sobre os doentes.
E ele diz o seguinte, que as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Então nós sabemos que doenças são provas, né? São acontecimentos que nós passamos para nos melhorar. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos, porque existem mundos onde doenças não existem mais, não há necessidade da pessoa passar por esse tipo de prova, de sofrimento. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Então, por que nós ficamos doentes? Porque nós agimos em contradição com as leis divinas. Por causa disso, nós adquirimos esses germes de doença, e esses germes de doença muitas vezes acabam sendo hereditários, porque às vezes, vamos supor, alguém tem o pai tem pressão alta, por exemplo. Isso daí se deve a alguns fatores. E aí passa esse tipo de problema para a genética do filho. Isso também tem uma causa, né? Mas esses problemas, eles estão entre nós porque nós ainda fazemos coisas em desacordo com a lei divina. O que eu ia falar para vocês no início é que, pela complexidade desse tema, se não der para eu falar para vocês, que eu considero muito importante que a gente veja o que está aqui, eu pretendo concluir na semana que vem, tá bom? Porque é muito importante e é importante a gente conhecer o que está falando aqui hoje. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. Então, todos os excessos que nós cometemos se refletem na nossa saúde. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Então, quando nós temos uma doença, se nós não podemos nos libertar dela, nós devemos nos resignar, que é necessário para nós, por isso nós passamos por ela. Isso não deve nos impedir, à espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não podemos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Então também ele diz o seguinte, não é porque a gente sabe que a doença é uma prova, é uma expiação, que a gente não vai fazer nada para nos aliviar, nos melhorarmos, né? Porque tem gente que fala, não, eu não vou tomar remédio porque eu tenho que ficar doente, eu preciso passar por isso. Não, nós vamos continuar vendo aqui que se Deus permitiu que se soubesse como curar, como diminuir a dor, é porque é importante para a gente ter o remédio, né? O alívio da dor. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, vamos lembrar, uma das leis divinas é a lei de conservação, não é? Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo. É algo que é inerente à nossa condição de existência. Precisamos cuidar do nosso corpo. Indica, então, que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los, os meios de aliviar o sofrimento e curar as doenças, tá? Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Ou seja, além dos remédios que a ciência proporciona, o Espiritismo ainda revelou que nós podemos ajudar o restabelecimento da saúde através do passe, da cura magnética, do magnetismo mesmo, que algumas pessoas têm, e também através da prece. Por isso as pessoas vêm à casa espírita procurar alívio. Por isso elas vêm procurar cura, porque foi permitido que se conhecesse o poder
que tanto o passe quanto a oração tem no auxílio ao restabelecimento da saúde. E depois, que eu não vou ler aqui com vocês, tem 3 modelos de prece, para quem não sabe assim, como que eu peço para alguém se curar. Então aqui tem uma prece que é para a própria pessoa que está doente pronunciar. E o que essa pessoa pede? Ela pede que ela seja curada, se for permitido, se ela puder ser curada. Mas que se ela não puder ser curada, então que ela seja resignada, que ela entenda, que ela aceite, que ela passe da melhor forma possível para não perder a existência. Porque se ela se revolta, ela perde a existência, porque o objetivo não vai ser alcançado. Se a pessoa se revolta, começa a ficar bravo e xingando e acha que não merece passar por aquilo, ela vai perder a finalidade daquela doença, daquela prova. Tem uma prece aqui que a pessoa faz pelo doente. Ou seja, se você vai fazer a prece por alguém que está doente, as pessoas não pedem, não sentam na cadeira, eu queria fazer uma prece pela pessoa que está passando por isso, não pede? Aqui tem um modelo de prece, então, que também a pessoa tem que dizer o seguinte, que é para Deus estender o seu olhar misericordioso sobre aquela pessoa, que ela está passando por um problema, se for permitido, que ela tiver merecimento, que ela possa ser curada, que ela tenha alívio. Mas se ela não for, que ela também aceite com resignação aquilo. E tem, finalmente, uma prece para ser pronunciada pelo médium curador, aquela pessoa que faz a cura. E nessa prece, esse médium tem que pedir para a gente compreender, não somos nós que fazemos nada, é a espiritualidade que trabalha com a gente como ferramenta. Então, se nós estamos ali e através de nós uma cura é feita, é que nós tivemos o amparo da espiritualidade. Então aqui a pessoa pede o amparo da espiritualidade, que ela possa ser usada para a cura daquela pessoa e que ela não sinta nem um pingo de orgulho e vaidade, porque na verdade não é nada dela. Então, já que nós entendemos sobre o doente e a doença, nesse aspecto aqui, né, que o Evangelho nos ensinou, eu vou falar um minutinho sobre o livro Evolução em Dois Mundos, o que fala na primeira parte, no capítulo 2, está na página 17. Ali André Luiz fala do corpo espiritual. Ele vai dizer o seguinte nesse livro: as nossas doenças, elas começam no nosso corpo mental, então é no pensamento. O nosso pensamento desregulado, desequilibrado, começa a provocar uma doença psicossomática. O que é isso? É aquela coisa que você vai no médico, está doente, sente as coisas e ninguém acha nada no seu corpo. É porque essa doença está começando no seu psicossoma, que é esse corpo mental. Como é que ele é formado? Ele é formado dos nossos pensamentos. Então nós vamos alimentando ou a nossa saúde ou a nossa doença. Através do quê? Através dos nossos atos. Através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas ações, do que a gente come, do que a gente fala, de tudo que você faz, a maneira como você vive, você vai formando um corpo mental e esse corpo mental vai trazendo reflexos para esse corpo, que seria o corpo espiritual, que é o nosso perispírito, e depois isso passa para o nosso corpo, que sente os reflexos, então, daquilo que nós estávamos alimentando com o nosso pensamento. Então, todos os processos de desequilíbrio, de doença, começam através do pensamento, do que nós alimentamos, do que nós pensamos. Nesse capítulo, André Luiz vai falar, então, que nós recebemos no nosso corpo material, corpo físico, e através, chega para a gente aqui, esses reflexos, através desse corpo psicossomático, que é aquele corpo espiritual, mental, que nós criamos e alimentamos, que envolve o nosso pensamento, através dos centros de força. Então ele recomenda que nós deveríamos conhecer a fisiologia humana para entender como atua esse centro de força.
O que estraga, vamos falar assim, o que estraga se um deles não estiver bem, se estiver desequilibrado? E é o próprio André Luiz quem explica o que cada um deles. Aí, para explicar isso para vocês, eu vou pegar aqui nos domínios da mediunidade, entre a terra e o céu, que ele dá uma aula sobre esses centros de força e como que isso chega ao nosso corpo e nós sentimos o reflexo desses desequilíbrios. Os centros tá? de força que eles referem são os chakras, né? Alguns falam, né, usam este tipo de denominação, né? Mas nós aqui no Espiritismo, nós aprendemos que são os nossos centros de força. Aí nós vamos ver as implicações de cada um deles no nosso organismo, no funcionamento da nossa saúde, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Eu trouxe hoje o livro Desobsessão para dizer o seguinte, que nós precisamos nos lembrar, e o André Luiz diz aqui, recomenda no Mecanismos da Mediunidade, que o médium, especialmente se vai dar passe, ele precisa primeiro cuidar da saúde física e espiritual dele, porque ele passa o que ele está tendo ali de desequilíbrio também para a pessoa que está recebendo aquela energia, tá? Então, a pessoa que está doente, eu hoje estou morrendo de febre, eu mal estou dando conta de parar em pé. Como que essa pessoa vai querer vir ao centro para fazer um serviço? Não dá. Se o médium passou mal subitamente, teve um problema lá que não tem como vir. Porque ele recomenda assim, se o médium não está bem, mas ele aguenta ficar no trabalho, não é para ele trabalhar, é para ele ficar ali para ele receber o benefício do tratamento, porque ele também está sendo tratado. Mas se ele não tem nem condições de ficar ali, é para ir para casa. Não é para ficar na reunião passando mal, doente, se sentindo mal. Eu tô com dengue hoje, não tô aguentando de dor no corpo. Como é que você vem na casa espírita fazer o trabalho? Você não pode vir. Você tem que lembrar que o seu organismo é que doa os fluidos, que a espiritualidade também junta com o dele e passa para a pessoa que está recebendo ali, né? Então nós temos que zelar pela nossa saúde. Aí, continuando para a gente entender as doenças e os reflexos que as nossas atitudes causam em nós, no livro Entre a Terra e o Céu, que é um da série do André Luiz, né, para quem lembra aí, no capítulo 20, que é Conflitos da Alma, eles vão ter uma aula sobre o desequilíbrio do corpo e que a pessoa às vezes carrega para outras encarnações. Então, o que está acontecendo aqui? O Clarencio está com o André Luiz e outros, né, outras companhias, e eles vão visitar, eles vão atuar em benefício de um menino que está sofrendo muito porque ele está com a garganta toda machucada. O nome do menino é Júlio. E esse menino, ele, em uma existência anterior, ele se suicidou, ele bebeu veneno. Como ele bebeu veneno, então o corpo físico recebeu um dano. Esse dano se reflete, fica marcado no corpo perispiritual. O espírito vai sentir os reflexos, essas dores, esse incômodo, esses problemas, enquanto ele não renasce e responde por aquele débito que ele assumiu. Então, aqui no caso, ele traz a garganta doente. E é explicado pelo Clarencio que é porque ele se envenenou, se suicidou, e isso resultou num complexo de culpa, o remorso, que acarreta uma grande dor, né, uma dor moral, que é pior do que a dor física. E essa fixação mental, olha como a doença vem pelo nosso pensamento, do que a gente alimenta, como ele fica se remoendo com remorso pelo que ele fez, então ele se desequilibra no corpo espiritual. Aí esse mal que ele está causando, como que se instala nos recessos da consciência, que fica lá arquitetando aquilo e concretiza na forma do sofrimento que ele está enfrentando.
E aí o Clarencio explica assim: Júlio, enfermo até agora em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos, então vejam que faz 80 anos que ele se suicidou e ainda sofre os reflexos aqui na garganta, que foi onde ele causou o dano. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. Então, aquele problema que ele causou desequilibrou o corpo espiritual, o corpo mental, e isso se manifesta, então, no corpo físico e no nosso perispírito também. Aí esse menino, Júlio, ele chorava porque ele sofria muito de dor. Aí o Clarencio diz, né, junto ali com a Mariana, que estava cuidando dele, e a irmã Blandina, eles estavam dizendo, né, elas diziam que logo ele iria reencarnar, então aquele sofrimento dele ia receber um alívio, mas que quando ele reencarnasse aqui, ele traria um reflexo desse problema que ele se causou em doenças que iriam se manifestar no corpo físico, problemas que ele iria ter. Aí, o que ele vai explicar aqui, ó? O nosso corpo de matéria rarefeita, que seria o perispírito, está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Ou seja, o nosso pensamento cria aqui como se fosse um campo de força ao redor de nós aqui, e nós alimentamos esse campo de força com o nosso pensamento. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Então, nós criamos esse campo que fica nos rodeando. O peso dele, né, a densidade ou a leveza, a suavidade, vai depender do nosso pensamento, que vai alimentando esse campo aí. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins. Então, a gente alimenta esse pensamento denso e, com isso, nessa onda, nós atraímos outras companhias também, que pensam como nós. Continuando aqui, sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. O que ele está dizendo aqui? O nosso perispírito, o nosso campo vibratório, quanto mais leve é, quanto mais puro é, mais se mistura ao nosso meio aqui, se junta com o fluido universal, com toda a criação divina. Vocês já ouviram, por exemplo, né, alguns relatos sobre a aura da pessoa. Alguns têm uma aura que nem sai daqui, né? Outros têm uma aura que vai 1 quilômetro, né? E é uma luz, como a do Chico Xavier, né? Então, o que nós alimentamos no nosso pensamento dá o peso ou a leveza também do nosso ser espiritual.
Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Então, esses pensamentos desequilibrados desequilibram os centros de força. Que centros de força? Então, agora ele vai falar aqui. Por que eu estou falando nas palavras dele? Ele é médico, eu não. Então, nós vamos pegar quem é médico para falar, tá bom? Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Então, ele associa, para a gente entender centros de força, ele associa com o conhecimento que a ciência tem do nosso corpo, aqueles lugares que são mais importantes, que a falha num desses lugares poderá incorrer no nosso desencarne, né? Então, são partes importantes. Aí, ele diz assim: temos assim por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente o centro coronário. O centro coronário ficaria aqui no centro da nossa mente, aqui do nosso cérebro. Esse lugar é o lugar, vamos dizer, a nossa ligação com o plano espiritual também. Então, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente fulgurante, sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito. Então, é por aqui que nós nos comunicamos mais com aquilo que a espiritualidade deseja nos transferir, né? Comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Então, este seria o principal, mas ele e os outros estão interligados. Quando você desarmoniza, desequilibra um, todos os outros são afetados. Vocês estão percebendo assim o quanto de complexo é isso para a gente compreender? Mas é muito importante. Como nós estamos quase no final, e eu gosto sempre de deixar assim, uns minutinhos para que alguém estiver com dúvida, fale, comente, pergunte, esclareça, eu vou interromper aqui, mas como eu disse a vocês no início, esse tema de hoje, na maneira como depois de ler aqui eu percebi, é um tema muito complexo para a gente falar de leve assim por alto numa reunião só. Então, nós vamos continuar falando dele na próxima semana, tá bom, gente? Aí eu queria saber, assim, até agora, eu sei que é bastante difícil. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, pode falar, que nós temos ali uma pessoa excelente para responder, né? Conhece muito. E tem outra pessoa excelente ali também. Ou então a gente vai pesquisar e na próxima semana traz a resposta. Mas alguém gostaria de fazer um comentário, falar alguma coisa assim? Assim, você colocou que são os pensamentos que desarmonizam todo esse centro de força. Sim, tudo começa na nossa mente, nos pensamentos que nós alimentamos, de acordo com as leituras. Teria também algum fator assim, relacionado à nossa respiração? Também relacionado a essa desarmonia do nosso centro de força? Não é que a respiração seja a causa da desarmonia. Ela é afetada, ela é desarmonizada pela nossa mente desequilibrada, porque a nossa respiração está no centro laríngeo. Então, toda a parte da fonação, segundo o André Luiz explica, fonação e respiração está no centro laríngeo. Como nós vamos estudando aqui, nossa mente vai desarmonizando os nossos centros de força. Então, às vezes, por que é importante nós conhecermos os locais, o que tem em relação a esses centros de força? Porque, de repente, a pessoa vem receber um passe, por exemplo, me corrija, André, se eu estiver errada, seu Geraldo, às vezes a pessoa vem tomar um passe. Se ela está com muita dor de garganta, você pode direcionar o passe, por exemplo, mais diretamente, né? Já voltar as suas mãos mais diretamente para aquele lugar, porque é mais direto ali o socorro, porque você já entendeu que o que está com problema seria aquele. Mas nós sofremos os reflexos
da desarmonia que a nossa mente, o nosso pensamento está provocando. Então ele é o ponto principal. O pensamento é o ponto principal? É o nosso, é de onde parte tudo, da mente, do pensamento. Tá? O sentimento fica onde? O sentimento é no centro cardíaco, né? E é ele que comanda todas as emoções, toda a parte do sentimento está relacionada ao centro cardíaco. Ligação com esses pensamentos? Então, aí vamos entender assim, ó, todos os problemas que nós enfrentamos, se nós soubermos manter a nossa mente, o nosso pensamento equilibrado, acima, nós não nos afetamos por esses desequilíbrios. Se nós não conseguimos, é então que nós sofremos o reflexo e desarmonizamos os nossos centros de força. Aí vem a pergunta: como eu mantenho esses meus pensamentos em total? Como é que nós conseguimos, então? É algo que nós precisamos praticar muito e que talvez naquela frasezinha simples do orar e vigiar a gente consiga encontrar a resposta. Porque todas as vezes que acontece alguma coisa, se eu elevo o meu pensamento a Deus, se eu me volto para a espiritualidade superior e entendo que aquilo não é importante, porque às vezes a gente dá muita importância para algumas coisas, né, que não são importantes na verdade, não é? Vamos pensar assim no sentimento, uma coisa muito comum nossa aqui, que vamos supor que você tem um relacionamento com alguém, vou falar uma coisa que todo mundo acho que já experimentou alguma vez na vida, você tem um relacionamento amoroso com alguém, e aí de repente aquela pessoa não quer mais ficar com você. E aí, se você entender que, se você pensar assim, que cada um faz a sua escolha, que nós não somos presos com ninguém, cada um pode escolher o seu caminho. Se a pessoa não quer continuar com a gente, ela é livre para escolher. Nós não dependemos de ninguém para continuar. Então, se a gente cuida do nosso pensamento, para não cair naquela coisa de, então eu te odeio, ou então acontece coisa pior até, né? Se você vigia os seus pensamentos, todas as coisas que acontecem aqui no nosso planeta, eles vão afetar você pouco, ou quase nada, ou nada. Mas o desequilíbrio também, a gente pode pensar que ele também faz parte do aprendizado, né? Porque nós ainda estamos hoje, numa amanhã, condição inferior. Mas assim, o aprendizado que eu disse é o seguinte: se você supera hoje um desequilíbrio, isso lá na frente você chega à conclusão que você evoluiu. Então, ninguém na face da Terra nós vamos aprendendo, aprendendo, né? sim, exatamente, porque aqui é um planeta de provas e expiações. Exatamente. O tipo de espírito que está aqui ainda está sujeito a isso, né? Nós temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento, sentimento e vontade. Tudo. É disso tudo aí que depende a nossa desarmonia. Depende, essas três Exatamente. Nós vamos... pensamento e vontade. Isso mesmo. Nós vamos continuar vendo, é isso aí mesmo. Esquecer da vontade. Pensamento e vontade estão aqui nas palavras de André Luiz, que nós vamos ver depois sim. Tá bom? Podemos interromper? Eu queria aproveitar isso. Nós tivemos sábado uma linda... Sábado, quinta-feira, um lindo estudo para Kellen, em que ela abordou a questão da comunicabilidade dos espíritos, que tudo está com base na nossa mente. Tá bom? Então, eu queria falar para todos vocês, que você está encerrando, né? Sim, perfeito, tem que né? continuar já. A comunicação ideal dos espíritos através de um médium é que a mensagem, a fala do espírito verbalizada pelo médium, o tom, a altura da voz não saia do nível da sala. E quem comanda a manifestação do espírito, se ele vai gesticular violentamente, se ele vai falar alto, se ele vai falar baixo, se ele vai falar palavrão ou não, é o médium. E através da sua força mental, da sua idoneidade moral,
que ele vai conduzir esse espírito comunicante através do então, então, aproveitando, né, queria pedir a todos os médios ostensivos, né, por favor, controlem a voz sua, porque o médio é apenas o alto-falante do espírito, controla para que esta voz não ultrapasse as divisas das 4 paredes em que ele está. Isso é o ideal, tá bom? Isso eu queria falar, tá? Também queria falar. Deu para entender? Então, semana que vem nós continuamos, tá bom, gente? Tá.